foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90 equivaleu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E, em grande parte dessa transferência, significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos, simultaneamente a essa privatização, uma redução de 500 mil de postos de trabalho. Essa é uma estratégia americana que ela parte do princípio que, num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. O neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então, é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? A Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. A partir de 1969, a empresa tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo e foi estratégica para os planos de industrialização do país. A Vale foi privatizada em 1997 por um valor irrisório em relação ao seu patrimônio e ao seu potencial. Naquela época, já se tinha notícias da reserva mineral da Serra Sul, em Carajás, onde se estima haver 10 bilhões de toneladas de minério. Hoje, este é considerado um dos maiores projetos de extração da empresa, chamado de Projeto S11D. Houve forte resistência de trabalhadores, sindicatos e da sociedade civil, que chegaram a conseguir por diversas vezes na justiça o adiamento da data do leilão. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de dólares naquela época. Menos de um ano depois da venda, o faturamento da empresa foi superior a 10 bilhões de dólares, ficando nítido que a resistência à privatização tinha fundamentos. Uma empresa estatal, ela olha vários outros aspectos que uma privada não pode, não cabe a uma privada olhar. Não é pecado ela não olhar, não lhe cabe olhar isto. A empresa estatal ela tem esse objetivo maior de olhar o conjunto do país, onde ela possa colocar os seus recursos ou as suas expertise, de forma favorável para o país. Ela tem que olhar também para a questão da industrialização associada aos seus projetos. No caso, era uma obrigação da Vale fabricar trilhos aqui e projetar vagões para o Brasil, locomotivas, estimular o desenvolvimento direto de uma indústria ferroviária própria, ter esses cuidados. A estatal tem que ter esses cuidados. O
caso das ferrovias, afetou também a logística da população, porque praticamente nós que tínhamos uma malha de transporte público ferroviário, hoje se reduziu a 2 ramais e ainda com 2 ou 3 comboios por semana. Nós precisamos construir uma rede ferroviária em todo o país para, no fundo, beneficiar a população que possa ter alternativa de transporte, para beneficiar a população, para diminuir o custo do frete dos bens que circulam aqui. E para isso precisa ter investimento de todo o povo, independente se aquilo vai dar lucro ou não. Hoje eles privatizaram todas as ferrovias e os únicos ramais que as empresas privadas estão fazendo é para construir para exportação. Exportação de minério de ferro, exportação de soja. De novo, a ferrovia não é para beneficiar o povo. Foi um processo de desconstrução do Estado. E não foi uma reorganização, não houve um planejamento estratégico, na verdade foi uma interpretação de que o Estado era o problema do país. E a resolução desse problema passava pela destruição, pela desconstrução do Estado. E nesse sentido, nós tivemos um processo de privatização que, segundo nossos estudos, foi o segundo maior processo de privatização da década de 90. Ele foi apenas menor quando comparado com a desconstrução do antigo experiência da União Soviética, que foi a desconstrução ali da transição de um regime socialista para um regime de economia de mercado. Então, a nossa desconstrução nos anos 90, que valeu a geração de receita de ao redor de 100 bilhões de dólares, que naquele momento, nos anos 90, equivaleu a cerca de 15% de todo o PIB, que foi transferido do setor público para o setor privado. E, em grande parte dessa transferência, significou um engrandecimento em termos de riqueza de determinadas famílias e grupos estrangeiros, sem a contrapartida, porque nós tivemos, simultaneamente a essa privatização, uma redução de 500 mil de postos de trabalho. Essa é uma estratégia americana que ela parte do princípio que, num mercado totalmente livre, as empresas americanas, as mega empresas multinacionais americanas, por seu dinamismo tecnológico, pela sua escala, pelo seu poder financeiro, prevalecerão sobre as outras. E o neoliberalismo é isso, é você dizer, olha, o Estado é o grande adversário da eficiência econômica. Então é necessário reduzir o Estado ao mínimo. Aí vem as privatizações, né? A Companhia Vale do Rio Doce vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país. A Vale do Rio Doce foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas. A partir de 1969, a empresa tornou-se a maior exportadora de minério de ferro do mundo e foi estratégica para os planos de industrialização do país. A Vale foi privatizada em 1997 por um valor irrisório em relação ao seu patrimônio e ao seu potencial. Naquela época, já se tinha notícias da reserva mineral da Serra Sul, em Carajás, onde se estima haver 10 bilhões de toneladas de minério. Hoje, este é considerado um dos maiores projetos de extração da empresa, chamado de Projeto S11D. Houve forte resistência de trabalhadores, sindicatos e da sociedade civil, que chegaram a conseguir por diversas vezes na justiça o adiamento da data do leilão. A Vale foi vendida por cerca de 3 bilhões de dólares naquela época. Menos de um ano depois da venda,
o faturamento da empresa foi superior a 10 bilhões de dólares, ficando nítido que a resistência à privatização tinha fundamentos. Uma empresa estatal, ela olha vários outros aspectos que uma privada não pode, não cabe a uma privada olhar. Não é pecado ela não olhar, não lhe cabe olhar isto. A empresa estatal, ela tem esse objetivo maior de olhar o conjunto do país, onde ela possa colocar os seus recursos ou as suas expertise, né, de forma favorável para o país. Ela tem que olhar também para a questão da industrialização associada aos seus projetos. No caso, era uma obrigação da Vale fabricar trilhos aqui e projetar vagões para o Brasil, locomotivas, estimular o desenvolvimento direto de uma indústria ferroviária própria, ter esses cuidados. A estatal tem que ter esses cuidados. No caso das ferrovias, afetou também a logística da população, porque praticamente nós que tínhamos uma malha de transporte público ferroviário, hoje se reduziu a 2 ramais e ainda com 2 ou 3 comboios por semana. Nós precisamos construir uma rede ferroviária em todo o país para, no fundo, beneficiar a população que possa ter alternativa de transporte, para beneficiar a população, para diminuir o custo do frete dos bens que circulam aqui. E para isso precisa ter investimento de todo o povo, independente se aquilo vai dar lucro ou não. Hoje eles privatizaram todas as ferrovias e os únicos ramais que as empresas privadas estão fazendo é para construir para exportação. Exportação de minério de ferro, exportação de soja. De novo, a ferrovia não é para beneficiar o povo.